pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: Onde está esse homem? Respondeu: Não o sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: Este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda sábado. Outros replicavam: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais. E os interrogaram: É este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele. Tem idade, que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como o Cristo. Por isso é que seus pais responderam: Ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: Se esse homem é pecador, não sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: Que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Eu já vos disse, e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: Tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: O que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é. E entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles: Tu nascestes todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado, e havendo-o encontrado, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus:
Tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se o adorou. Jesus então disse: Vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe também: Nós somos acaso cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Item 1, promessas de Deus. Como promessa de Deus, meus irmãos, eu selecionei o versículo 5, em que Jesus diz que Ele é a luz do mundo. E Jesus permanece neste mundo, meus irmãos. Jesus está presente, vivo, no sacrário, na hóstia consagrada. A hóstia consagrada é Jesus Cristo, meus irmãos. Ele se esconde de uma forma humilde ao extremo, mas Ele está verdadeiramente presente. Bobos de nós quando não vamos a Jesus. Bobos de nós. Como nós temos que aproveitar o nosso Senhor, a presença do nosso Senhor aqui conosco. Item 2, ordens a obedecer. Eu selecionei o versículo 4 primeiramente. Jesus diz: Enquanto é dia, nós temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Eu senti de Deus o seguinte: também para nós temos que realizar as obras de Deus. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos trabalhar para Deus, fazer a vontade de Deus. Pois depois que nós morrermos, quando vier a noite, nós não teremos mais o que fazer. Aí nós seremos julgados pelo que estivermos feito até então. Ele chega até aquele homem, que foi curado da cegueira de nascença. E Jesus pergunta: Crês no Filho do Homem? E ele fala: Creio, Senhor, e prostrando-se o adorou. Jesus, ele quer isso de nós, meus irmãos, a nossa fé. Crer que ele é verdadeiramente o Senhor, o Filho único do Deus vivo e verdadeiro. Crer em Jesus, meus irmãos, ele implica crer em toda a verdade que Jesus ensinou. Não apenas nas partes que geralmente nos convém. Jesus manda não pecar. Ele disse isso várias vezes. Foi Jesus quem criou o sacramento da confissão, quando ele disse aos apóstolos: Vão, e a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não perdoardes, eles serão retidos. Meus irmãos, quem crê em Jesus, crê em tudo que ele nos ensinou, que ele nos deixou. A meia-verdade, ela não existe. Ou ela é uma verdade por completo, ou ela é uma mentira. E quem crê realmente, vive submisso à vontade do Senhor, como aquele cego que se prostrou diante de Jesus. Item 3, princípio eterno. Como princípio eterno, eu coloquei o versículo 39 e 41. Jesus veio, meus irmãos, para os humildes, para aqueles que sabem que nada veem. Nós temos que ser assim, meus irmãos, jogar os nossos preconceitos fora e deixar que Jesus, que o Espírito Santo, abra os nossos olhos e nos ensine a ver a verdade, que é Jesus, mas vê-lo da forma correta, da forma ensinada pelo próprio Espírito Santo. O versículo 41, Jesus diz: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas dizeis: Nós vemos, e o vosso pecado permanece. Lendo e escrevendo esse versículo, me vem em mente a parábola que Jesus contou. 2 homens rezando no templo. Um batia no peito e se reconhecia pecador e pedia perdão e misericórdia a Deus. O outro não, ele tinha uma vida exemplar. Ele seguia à risca a lei de Deus. Mas ele rezava, ele falava com Deus o quanto era uma boa pessoa. Meus irmãos, Deus quer que lutemos contra o pecado, que façamos o nosso melhor. Mas nunca podemos deixar de ser humildes, principalmente diante de Deus, que tudo sabe. Meus irmãos, esse é o momento especial nosso com Deus. Qual que é a mensagem de Deus para mim hoje? O que o Senhor quer de mim? É pessoal, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus, ela nos toca pessoalmente onde nós mais precisamos mudar. O que Deus quer de mim com a palavra de hoje? O que eu senti que o Senhor quer que eu faça de diferente? O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer de mim? Esse é o nosso momento, meu irmão e minha irmã. Para, pensa, feche os olhos. Reflita. O que Deus quer dizer para mim com a leitura de hoje. Se você quiser ter mais tempo, pare o vídeo, pause ele agora. E apenas escute
o que Deus fala ao seu coração. Depois que nós escutamos a vontade de Deus na nossa vida, é momento de refletirmos o que fazer. Qual é a ação que eu vou tomar? O que eu posso mudar? Aonde eu posso mudar? Que ação concreta eu posso fazer no dia de hoje e a partir de hoje na minha vida para chegar àquilo que Deus quer de mim? Esse é o momento, meu irmão e minha irmã. E agora deixe seu pedido de oração logo abaixo nos comentários. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!